Bom dia, Gremiosfera! Estamos aqui no nosso canal do Entre Linhas Gremistas no YouTube para tratar do assunto do momento. Vamos fazer um vídeo a respeito da renovação de contrato do nosso treinador Renato Portaluppi. Muita coisa está sendo falada a respeito dessa renovação, questão de salário, quanto o Renato ganha, quanto será que ele está pedindo, será que o Grêmio está fazendo alguma contraproposta, como será que vai terminar, em que pé que está essa negociação, será que o Renato fica, será que não fica? Tudo isso está sendo falado, mas o nosso vídeo aqui é para tratar do que não está sendo dito em lugar nenhum. Há coisas, situações e informações que nós soubemos dos bastidores que são importantes para desvendar o que está acontecendo por trás e, mais do que isso, refletir o que pode acontecer ali na frente. Porque essa renovação de contrato pode, assim, afetar a formatação do elenco do Grêmio, não só para 2024, mas nos anos subsequentes. É sobre isso que nós vamos tratar, mas não sem antes a nossa vinhetinha. When the silence grew so big it pushed a hole straight through the sky. The ground beneath us caved in every time. Pessoal, nós abrimos o nosso vídeo chamando a atenção de vocês a respeito de tudo que está sendo falado aí na nossa gremiosfera a respeito da renovação do Renato. Tem muita coisa que está sendo dita, né? E tem muitas coisas importantes que não estão sendo ditas por ninguém. Informações de bastidores, situações que são importantes, relevantes a gente expor e, mais do que isso, refletir sobre como isso pode afetar o Grêmio nesse ano, nessa temporada de 2024, temporada que vem aí, e não só isso, nos anos ainda subsequentes. Importante a gente refletir sobre algumas coisas. E nós aqui do Entre Linhas não somos jornalistas, é importante a gente falar sobre isso, mas somos analistas táticos, analistas de desempenho, e os nossos conteúdos aqui são um conteúdo um pouco mais crítico. A gente tenta pegar essas situações todas, fazer uma breve reflexão, trazer aqui para vocês refletirem com a gente, para a gente poder pensar um pouco melhor a respeito do Grêmio, como é que o Grêmio trabalha internamente, como é que o Grêmio pode trabalhar melhor para ser um clube cada vez maior para nossa gente. É sobre esse nosso vídeo, mas antes da gente prosseguir no nosso assunto, vou pedir para vocês deixem um like, forte like aqui no nosso vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para continuar recebendo os conteúdos que a gente traz por aqui. Fortaleçam o nosso canal, nos ajudem a trazer conteúdos mais relevantes e ajudar o nosso Grêmio de fora para dentro. Então, pessoal, como o nosso vídeo é para tratar a respeito de coisas que ninguém está dizendo a respeito da renovação do Renato, a gente vai fazer um resumo muito rápido daquilo que está sendo dito, para que a gente possa depois avançar naquilo que não está sendo dito. Primeira coisa, primeiro fato que a gente precisa dizer aqui, né? Premissa básica, né, dessa renovação de contrato do Grêmio com o Renato. Primeiro, o Grêmio quer manter o Renato como treinador. Fato 1. Segundo fato, o Renato quer continuar trabalhando no Grêmio. Fato 2. E aí vem o terceiro fato, que aí começa a misturar um pouquinho mais essas situações. O Renato está sim pedindo uma valorização salarial. Isso todo mundo está dizendo, está dito aí que o Renato está pedindo uma valorização salarial. Esse é o fato 3. E o fato 4 é uma coisa que ninguém está falando, mas que é importante a gente trazer por aqui, porque isso vai nos fazer refletir um dilema que a própria direção vive e que pode nos trazer consequências graves num futuro breve ou até num futuro um pouco médio, um pouco mais distante, que é a questão do quanto o Grêmio está disposto a gastar com o Renato nessa temporada de 2024 e que efeitos isso pode ter, essa renovação do treinador. E a premissa que a gente precisa trazer por aqui, a informação que a gente precisa trazer por aqui é a de que o Grêmio só iria, isso é uma informação que nós obtivemos, de que o Grêmio teria ajustado internamente essa intenção, que o Grêmio só iria renovar contrato com o Renato se o treinador não pedisse uma valorização salarial. É isso aí, gurizada. Internamente estava se tratando, estava sendo combinado que o Grêmio só iria renovar com o Renato se ele não pedisse uma valorização salarial. E aí vocês vão me dizer, mas como, Rodrigo? Enlouqueceu? A direção enlouqueceu? Afinal, o Renato chegou em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, fez um trabalho fantástico, né? Extraordinário, como ele próprio diz. Mas e aí, como é que faz, né? Não vai valorizar o trabalho do treinador? Não é que o Grêmio não queira valorizar o trabalho do treinador, mas é que a realidade vai despencando na cara de todos nós gremistas, especialmente a realidade anterior e que precisa ser renovada através dessa nova gestão do presidente Guerra. Isso é importante a gente dizer. Não é que o Grêmio não queira valorizar o trabalho do Renato, mas o Grêmio precisa manter os pés no chão.
precisa trabalhar com coerência. E aí a gente traz um assunto da reformulação do elenco. Se o Grêmio valorizar o trabalho do Renato, que é até merecedor de uma valorização, no sentido de que ele obteve êxito, né, na maioria dos objetivos da temporada, se ele merece uma valorização, por outro lado, se o Grêmio valoriza o salário do Renato, valoriza o trabalho do Renato, vai ter que valorizar de todo mundo. E o Grêmio não está em condições de valorizar o salário de todos os jogadores, de todas as pessoas nesse sentido, porque pode aumentar, não vai aumentar a folha salarial. O Grêmio não pode fazer isso. Sou pena de daqui um pouco estar construindo um elenco com uma folha salarial muito alta que não vai entregar um grande futebol, não vai entregar um futebol de alto nível, que a gente consiga disputar competições de alto nível, né, para ganhar especificamente. E mais do que isso, a partir do momento que o Grêmio aumenta o salário do Renato, também está tirando dinheiro, verba, de um valor que poderia dispor para contratar os reforços que o próprio Renato pede. É por isso que a direção não quer aumentar o salário do Renato. Tem como premissa básica que o Renato renovasse sem essa valorização salarial, para poder pegar esse valor, investir na folha dos jogadores, dar os reforços que o Renato pede e aí conseguir disputar mais e melhores títulos com o elenco que vai construir para 2024. E uma situação que também é muito importante é que, à medida que o Grêmio tenta não supervalorizar, não inflacionar a sua folha salarial dos jogadores que estão por chegar, ainda tem uma galera que precisa, na verdade, reduzir a folha, reduzir seu salário. E a gente pode trazer aqui o exemplo, por exemplo, do Jeromel, que é um cracaço de bola, um mito da defesa do Grêmio dos últimos anos, tá por aí com um salário que beira aproximadamente de R$1 milhão, é o que se diz aí, né? Não gosto de falar a questão salarial, porque no fim das contas são situações que são inclusive protegidas por lei, né? Existem leis que impedem que sejam expostos dados de bancários, realidade bancária, vencimentos de qualquer pessoa. Então não é bom a gente ficar falando sobre isso. Mas para tratar desse caso aqui, desse exemplo, eu vou dizer que o Jeromel, ganha em torno de R$1 milhão por mês. E o Grêmio precisa fazer com que o Jeromel reduza a sua pretensão salarial para poder permanecer no Grêmio, né? Para poder se readequar a essa nova realidade da folha e do aspecto financeiro do Grêmio. Só que como é que o Grêmio vai chegar pro Jeromel e dizer: Jeromel, eu preciso reduzir o teu salário, eu preciso adequar o teu salário à nova realidade financeira do Grêmio? E aí vem o Renato e pede um aumento de 50% do seu salário, se é que está pedindo isso. Mas vamos dizer, se ele está pedindo um aumento salarial, como é que eu vou dar um aumento pro Renato e baixar o salário do Jeromel? Não vai dar, gente. Não é coerente. Vai fazer com que, se o Grêmio aumentar o salário do Renato num valor muito alto, muito elevado, ou se aumentar por mínimo que seja, fica ruim de sustentar a necessidade de redução da folha salarial dos jogadores. Isso pode fazer com que algumas pessoas, alguns jogadores, acabem deixando o nosso elenco porque não vão concordar com isso, né? E o Jeromel pode ser o primeiro deles se isso acontecer. A gente sabe, porém, que o Grêmio está disposto, né, apesar dessa premissa de não querer renovar com o Renato com uma valorização salarial, o Grêmio estaria disposto a negociar uma pequena valorização, não uma renovação babilônica como algumas pessoas estão expondo por aí. E essa é uma situação importante. Então, se o Grêmio vai valorizar o trabalho do Renato, que seja num valor um pouco mais dentro de uma realidade que possa não atrapalhar a formação do elenco para as próximas temporadas, não inflacionar a folha salarial do Grêmio, para que se torne daqui um pouco ali adiante uma folha de um grupo mediano com salários altos, como aconteceu, por exemplo, em 2022, 2021, aonde a gente despencou para uma Série B. Esse é o assunto que a gente tinha para trazer para vocês. Se coloquem no lugar do presidente Guerra. Imagina, será que você vai aumentar o salário do Renato? Como é que eu vou justificar para reduzir salário de jogador que está ganhando uma Babilônia? Aumenta o salário do Renato? Será que o Renato merece um aumento salarial? Será que o Jeromel vai querer, por exemplo, renovar com um salário menor e o Renato ganhando aumento? Será que tudo isso vai funcionar? Como é que eu vou ser coerente pedindo
pro Renato baixar salário, não dando aumento de salário pro Renato e pedindo pro Jeromel baixar salário. Tem um monte de situações. Se coloquem na situação da direção, como é que vocês resolveriam essa situação. Comentem aqui embaixo, deixem o comentário de vocês, se inscrevam no nosso canal, no Entre Linhas Gremistas, e não se esqueçam também de ativar o sininho das notificações para conseguir acompanhar os conteúdos que a gente está sempre trazendo por aqui, cada vez mais e cada vez melhores conteúdos. Espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo, um grande abraço e até a próxima!